Abraço, um bom dia e até mais tarde. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 87.9 Digital. Aqui quem fala é o seminarista Rian. Bom dia, Aline. Alegria poder estar falando nesta manhã com cada um de vocês. E vamos começar, ouvir a palavra, mais um sábado aí, que vocês têm aí, um sábado abençoado e cheio de esperança, saúde, Então vamos ter agora o nosso momento com a irmã Otilde. Eu quero passar para vocês, apresentar para vocês o seminarista Rian. O Rian vai ficar aqui conosco esse período. Hoje o programa está correndo por conta dele, então vamos ouvi-lo. E ele vai dizer para nós, principalmente, o que é um seminarista, como vive um seminarista. E se vocês tiverem algum interesse de perguntar alguma coisa para o Rian, pode fazer, né, Aline? Isso, pode fazer. Passa para a Aline, que ela passa aqui para o Rian, tá bom? O nosso WhatsApp é 27999755150. E quem se sentir à vontade aí para estar perguntando, fazendo perguntas, a irmã Otilde vai estar aí disposta e o seminarista Rian também. Então, Rian, por favor, se apresente. Mais uma vez, bom dia a todos, que alegria poder estar falando aqui na 87.9. É uma grande alegria para mim poder falar sobre a vocação em geral, o que é ser um seminarista. Portanto, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, caríssimo povo de Deus. Pois é, irmã, o que é ser um seminarista, né? Que é um seminarista? Que coisa é essa? O povo tem uma grande curiosidade, o que é... Olha, um seminarista nada mais é um batizado que sentiu no coração o chamado ao sacerdócio. É um jovem, um homem que se prepara para o ministério ordenado, ou seja, para ser padre. Então, o seminarista é alguém que está na preparação para o ministério ordenado. Faz um caminho de discernimento para poder responder ao chamado de Deus, poder responder à vocação. Ô Rian, então fala pra gente, antes de mais nada, o que é vocação? Como é isto? Essa também é a pergunta central, irmão Otilde. Pois bem, o que é vocação? Vocação vem do latim vocare, que significa o quê? Chamado, aquele que é chamado. E chamado a quê? É preciso ter essa pergunta em mente. Nós somos chamados a quê? Primeiro, o chamado, primeiro nosso, é chamado à vida. Nós somos chamados à vida, meus irmãos e minhas irmãs. Nós somos chamados por Deus à existência. Nós existimos por puro dom de Deus, pela pura vontade divina. Mas nós não somos chamados a qualquer vida, mas nós somos chamados à vida de santidade, à vida em Deus. E uma vida de santidade não é uma vida esquisita, como eu gosto de dizer. Uma vida de santidade é sonhar o que Deus sonhou para nós. Aí que está o paradigma. E como nós sonharemos os sonhos de Deus no pensamento humano e no coração humano? É preciso discernimento. Por isso, o chamado precisa ser discernido. Então, vocação é um encontro de dois caminhos, da vontade de Deus que nos chama e nos convoca, e da resposta do ser humano na liberdade que responde sim a Deus. Aí nós podemos dizer, ora, o chamado em si é igual para todos, mas a especificidade, ou seja, os chamados particulares podem ocorrer de diversas formas. Então, não tem um chamado específico para todo mundo é igual. Eu, por exemplo, após um processo de discernimento, vi que fui chamado à vocação sacerdotal. A irmã Otilde, que está comigo aqui, a vida consagrada, religiosa. E os irmãos leigos e leigas também, chamados ao matrimônio, também é uma vocação. É um chamado de viver a santidade em determinada vocação específica. Portanto, o chamado é o encontro de duas vontades, a de Deus e a do homem. Mas Deus nos deixa sempre livres, irmã, sempre livres, para poder responder na gratuidade. Exatamente. Sempre livres. Sempre livre, exatamente. Não é? Se não tivesse essa liberdade, não seria vocação. Não é, Rian? Exatamente, irmã. Se não fosse, seria uma imposição. Não seria uma resposta na gratuidade. Seria uma resposta mediante uma ordem que foi dada e que nós não teríamos espaço para dizer sim ou não. Mas a vocação, meus irmãos, é um espaço que você pode
até dizer não. Mas quando a gente responde sim ao projeto de Deus, aquilo que Ele sonhou para nós desde toda a eternidade estava no coração de Deus, nós seremos verdadeiramente felizes, irmã. E como é bom, né, irmã, depois de um tempo de discernimento, a gente poder parar e ver, olha, como a obra de Deus no tempo da história da nossa vida, na história da vocação vai acontecendo nessa liberdade. Isso é muito bonito, né, irmã? Ah, com certeza. Eu sou encantada com o chamado, né? Espero em Deus e quero me esforçar para morrer com esse encanto. Isso aí, irmã. Pois é. Quando a gente se sente chamado, a gente não entrega, acho que é importante destacar isso, a vocação, a gente não entrega um pedaço da nossa vida. Ora, eu vou entregar um pedaço da minha vida, me dedicar e me formar para ser padre. Não. É assim como a entrega de Cristo na cruz. Não foi pela metade. Nós acabamos de ver isso ontem, sexta-feira, da paixão. O Cristo que sofre a paixão não se entregou pelas metades, não. Ele se entregou por inteiro. E é o convite que Deus nos faz. Se entregar também, irmã, por inteiro. Não podemos entregar a vocação pela metade, mas precisamos entregar a vocação que Deus nos deu por inteiro, ou seja, a nossa vida por inteiro a serviço. A nossa vocação só tem sentido, claro, primeiramente em Deus e para os irmãos, para o serviço. Ninguém tem vocação para si próprio, mas é sempre em direção ao outro. Nós caminhamos em direção ao outro para servir ao outro, com amor e dedicação. Então, de forma muito resumida, queridos irmãos e irmãs, a vocação é um caminho de mão dupla, onde Deus chama e o homem, na liberdade do coração dado por Deus, responde generosamente a esse apelo. E olha, agora eu falo especialmente para os jovens sobre vocação. Não é fácil. A irmã também, desde muito cedo, discerniu a vocação, depois ela vai falar melhor para vocês. Eu também. Não é fácil, caríssimos jovens, responder ao apelo de Jesus. Mas se Ele chama, logicamente não é impossível de se entregar. Portanto, você que está em casa, escutando esse programa de vocação, escutando sobre a vocação e pergunta, será que Deus me chama? Olha, a gente não pode responder de imediato, mas a gente pode trilhar um caminho de discernimento, não é mesmo, irmã? Para decidir. Porque para dizer que eu tenho vocação específica a tal coisa, é preciso antes discernir. O chamado de Deus precisa ser discernido, rezado, pensado no coração. Não é isso mesmo, irmã? É isso mesmo, Rian. Acho oportuno que você conte pra gente como surgiu então a sua vocação. Ah, pois bem, irmã. Essa história é uma história longa que eu vou tentar contar de maneira bem resumida para vocês, mas sem perder as partes essenciais. Isso. Eu acredito que um ponto fundamental para a minha decisão ao caminho sacerdotal, claro, no encontro dessas duas vontades, irmã, foi o quê? O serviço na comunidade. Eu gosto muito de dizer que, claro, a gente não pode limitar o Espírito Santo de Deus que chama no tempo e na história, mas nós temos que ter consciência que a comunidade é a grande mediadora da ação de Deus, a igreja que foi confiada para poder fazer essa mediação. Então, foi na comunidade que eu pude ter essa experiência forte, irmã, do serviço. E, como eu ainda não disse, eu sou natural de Colatina, natural da paróquia Nossa Senhora da Penha, que fica então lá em Colatina. A minha comunidade é uma comunidadezinha que eu gosto de dizer que bem faz jus ao nome de igreja, né? Alicerçada sobre uma pedra, uma capela pequena de São Sebastião, que inclusive foi ali que eu comecei a trilhar os meus caminhos de fé, os meus caminhos onde Deus já estava planejando para mim a minha vocação. Então foi ali, na comunidade de São Sebastião, com o tempo, não foi isso de uma hora para outra, meus irmãos, foi com o tempo, tá, irmã? Que eu fui discernindo, trilhando. Mas como que se deu isso? Eu comecei, fiz a minha iniciação eucarística, todo o caminho, e tinha uma catequista também, que eu gostaria muito de mencionar ela, minha madrinha também fez parte desse caminho, e que a gente ia para a catequese, e às vezes eu ia a pé com ela. Ia a pé, ia à casa dela, íamos a pé. Acho que isso também foi muito importante na minha vocação. E nós íamos a pé conversando sobre tudo, claro, sobre tudo da igreja. E a gente conversava e eu me encantava. E o que mais me encantava não era o que ela dizia às vezes, mas sobretudo o testemunho que ela dava, de serviço,
de amor à igreja. E eu falei assim, senhora, por que não eu também não poder servir dessa forma? Mas só que, certa vez, teve uma senhora que disse assim para mim, Rian, você fala tão bem, você podia ser padre. Olha o que eu respondi para ela. Deus me livre de ser padre. Eu não quero não. A senhora acredita, irmã? Acredito. Falei- Eu também era assim. Falei, Deus me livre. E o tempo foi passando. Fiz, como eu falei, a minha primeira comunhão. Depois, com essa catequista. Antes era uma catequista, depois na crisma era outra. E também acompanhando vivência da igreja, de comunidade, das realidades da minha comunidade, servindo do jeito que eu podia. E não tinha essa de fazer só uma coisinha não, tá, irmã, na comunidade? Aham. Era pau pra toda a obra, como diz o Acredito. povo, né? Então a gente fazia de tudo um pouquinho. E aí eu fui falando assim, meu Deus, será que aquela senhora tem razão mesmo? Mas eu ficava com aquilo em silêncio. Falar isso na família, na comunidade, é algo muito... Olha, que mim é esquisito querer ser padre, era algo muito distante da minha realidade, né? E olha, a gente só via o padre uma vez no mês. Muitos têm, né, irmão, o privilégio de ter a Santa Eucaristia, Isso. muitos dias, né, assim, praticamente todos os domingos, e não valorizam isso. Na nossa comunidade, graças, nós tínhamos as celebrações, e também nos alimentava dos dons pré-santificados e da palavra de Deus, que nutria, e que mal sabia eu, que estava nutrindo também uma vocação que já estava no coração de Deus. Isso que me deixa feliz hoje em ver esse caminho. E depois fiz a minha crisma, continuei servindo ainda mais, participei do conselho da comunidade e fui catequista, irmã. Olha que bênção. Fui catequista, ajudei na turma da sementinha, que a gente chama, e da iniciação eucarística também. E fazia aquilo com muito amor, com muito carinho. Só que chegou um momento que eu falei assim, o espaço aqui da comunidade ficou pequeno para mim, mas não porque eu era muito grande, não, porque eu queria servir mais, pequeno para o serviço. E foi então que certa vez o padre foi celebrar a missa lá na minha comunidade, eu muito tímido, irmão, fui lá e falei para ele assim, de cabeça baixa, cabisbaixo, e falei, padre, eu queria ver como é que é esse negócio de ser padre. Aí eu falei assim, mas talvez ser diácono. E que idade você tinha nessa época? Olha, eu tinha por volta dos meus 15 para 16 Ah, anos, irmã. ah. Ali por volta dos 14, eu já Ah. comecei com esse processo de discernimento, mas muito velado, né? Ah. Calado. Mas por volta dos 15 para os 16, irmã, era esse período mais ou menos. E aí eu falei com ele. E ele falou pela primeira coisa, Padre Paulo, inclusive. Levanta a cabeça para falar comigo, meu filho. Pode falar, não precisa ter medo do padre, não. Aí eu falei, não precisa ter medo do padre, o padre não vai fazer nada. Diga o que você quer falar, levanta a cabeça. E eu falei, olha, padre, é que eu tô pensando. E vem daqui, vai dali, rodando. Rodeia. Isso, dando aqueles rodeios, irmão. E aí então foi que eu falei com ele, né? Ele falou, olha, meu querido, deu todas as orientações pra mim, falou o que eu tinha que fazer e tudo mais. E encaminhou o meu número para a equipe vocacional, né? Para poder iniciar o encontro de preparação. O que é o encontro de preparação? Encontro de aprofundamento do discernimento vocacional, né, irmã? Aham. Como eu disse, não há vocação sem que haja, então, um discernimento. E enviou, então, para fazer esse momento. E eu comecei a fazer esses encontros, né? Depois, passado um tempo, por volta já estava uns 17 anos, né, irmã? Tinha passado, ele falou, olha, você precisa terminar seus estudos, né? Para poder iniciar, então, o acompanhamento. E eu já estava terminando, em vias de fato, de terminar os meus estudos com os 17 anos, né? E aí, então, segui as orientações que ele me deu e falou, olha, mas continua servindo na comunidade. Não perde a centralidade de Jesus Cristo e da sua comunidade. E assim Olha, foi. excelente orientação, hein? Não perca a centralidade de Jesus Cristo e o serviço. Muito bem. É isso mesmo, irmão. Essas são as bases, né? A gente não pode esquecer das nossas raízes, senão a gente se perde no caminho. Com Nós certeza. somos peregrinos e precisamos saber de onde saímos e para onde vamos. O peregrino sabe onde ele quer chegar. Então, foi assim. Mas só que nem tudo são flores, meus irmãos. Minhas irmãs. A gente às vezes olha para a vocação e fala assim, é um mar de rosas. Não é não. A vocação tem as suas dificuldades. Porque quando eu coloquei no meu coração que realmente eu queria abraçar a vocação, ser seminarista, de servir para ser um seminarista, vieram também as renúncias da irmã.
eu falei, eu me vi diante das renúncias. Sim. E claro, eu sempre fui um jovem muito curioso, e eu pesquisava, né, sobre os padres, sobre a igreja, os documentos da igreja, a palavra de Deus, e eu pensava, meu Deus, será que eu vou ser capaz de falar alguma coisa para as pessoas? Será que eu vou ter inteligência suficiente? Me achava assim, às vezes a gente se diminui, né? Acha que não vai conseguir e esquece muitas das vezes da ação do Espírito Santo. E aí chegou a hora também de falar para a família, né, irmã? Eles já desconfiavam. Esse menino vira e mexe e está na igreja. Ama servir, fala com tanto carinho. E como que eles não sabiam? Claro que eles sabiam. Mas só que tem que partir de mim e eu tenho que falar. Como filho tem que chegar para os pais e falar, né, irmã? Ô Rian, mas antes disso, você foi coroinha, por um acaso, cerimoniário, algum serviço assim próprio na igreja? O que foi que você fazia? Olha, irmã, essa é aquilo que eu falei, eu fazia de tudo um pouquinho. Inclusive, ajudar a varrer o quintal da igreja. Nós temos um quintal grande lá, irmã, e eu ajudava a varrer o quintal, limpar o nosso espaço comunitário lá da comunidade, até a própria igreja também. E como eu disse, como catequista. E servia como também coroinha indiretamente. Por que como indiretamente? Como nossa comunidade é pequena, não tinha essa questão de coroinhas, acredita? Mas já servia algumas missas, sem ter essas vestes que tem hoje, de coroinha e tudo mais. Mas servia também, aprendi ao serviço, ao altar, na comunidade, né? Mas, sobretudo, sendo catequista, irmã. Sendo catequista por um período de mais ou menos ali 2, 3 anos, né? Antes de vir para fazer o discernimento e entrar para o seminário. E a irmã fala aqui uma coisa importante, né, irmã? A questão para os catequistas agora. Por que eu quero falar isso agora? Porque o catequista tem uma missão muito importante, não é mesmo, irmã? Nossa, primordial. Está falando direto com quem? Aqueles que estão se iniciando na própria fé, inclusive. Crianças, adolescentes, jovens. E às vezes parece que falam de vocação, não porque não querem, porque acaba passando batido. Só no mês de agosto, irmã, que é o mês que a igreja no Brasil dedica às vocações. Mas vocação não nasce e morre em agosto. Vocação é chamado para a vida inteira. Então, eu exorto aos catequistas, olha, falem de vocação, incentive os seus catequizandos a rezar a vocação, dediquem encontros para falar de vocação. Porque com certeza, em nossas comunidades tem muitos jovens que Deus tem um propósito, um chamado muito bonito para eles, só que ainda, irmã, precisa de um despertar. Alguém que vai lá e dá um empurrãozinho, né? Não é forçar, mas ajudar no discernimento. Aí a importância da catequista, ou do catequista, não é verdade? Exatamente. O catequista está, como diz, né, irmã, na linha de frente ali, na palavra direta com os catequizandos. Então, as minhas catequistas, né? Eliane e Lucinéia, que eu gostaria de mencionar, não esqueço, tenho elas no coração, me ajudaram muito nesse processo de discernimento, porque às vezes nem tanto com o falar, também, mas com testemunho, irmã, um testemunho bonito de serviço à igreja que muito me ajudou. Então acho que é importante, né, irmã, falar para nossos catequistas e para as lideranças da nossa comunidade, né, para incentivarem. E às vezes a gente quer incentivar muitos outros, mas esquece também de dentro de casa, né? Eu quero que o filho do outro seja padre. Agora, o meu não. O meu não pode ser padre, o meu não pode se dedicar, a minha filha não pode se dedicar a uma religiosa, ser irmã, ou dedicar-se, como diz, à vida consagrada. Mas é isso, irmã, esta é a via. E então, como eu já ia falando, irmã, eu precisei falar com a família. E não foi tão fácil assim, né? A minha mãe até que foi mais tranquilo. O meu pai foi um pouco mais resistente. Rian, você tem certeza que você quer isso? Será mesmo? Você está muito novo. Espera um pouco. Acho que essa não é a sua vocação. Vai que você está tomando a decisão errada. Mas não é porque ele queria meu mal, não. É porque ele queria o melhor para mim. E os pais querem o melhor pra gente, né? Então, certa vez, o meu pai já estava nesse período me levando para os encontros vocacionais, que acontecia lá em Colatina. Lá no Propedêutico, que é a primeira fase, né, irmã, do processo de acompanhamento vocacional. E ele me levava. Só que no fundo eu acho que ele falava assim, é mais uma dessas formações que o Rian vai sempre. Não vai ser nada demais, não. E aí eu falei assim, olha, acho que o papai tá achando que
A questão de ir para os encontros é só formação. Não é um caminho que eu estou fazendo para futuramente entrar, né, para ser padre. Então ele me levava com maior solicitude, só que chegou uma hora, né, irmã, que os encontros de discernimento acabam, né? Você tem que responder. Tomar decisão. Tomar decisão. Chega uma hora que não tem outra, tem que tomar decisão. E eu me lembro muito bem, meu pai e minha mãe estavam em casa e eu disse assim para eles: olha, eu fazendo os encontros decidi que realmente eu quero ser padre. A minha mãe mais serena, mas o meu pai ficou assim: o que, ser padre, Rian? Quero ser padre. E aí ele falou assim: olha, Rian, por mim você não iria não. Ele ficou triste na hora que eu falei. Por mim você não iria não, Rian. Mas quando eu tinha sua idade, eu saí de casa também, me casei com a sua mãe, e o papai disse a mesma coisa. Olha, meu filho, o que você está fazendo, hein? E tinha a mesma idade, 17 anos. Olha. E ele falou assim: tome juízo daquilo que você está fazendo. E olha, assuma a responsabilidade. E meu pai virou para mim e falou assim: eu vou falar a mesma coisa para você. E ele, muito sério, sempre era de poucas palavras, né? E falou assim para mim: Rian, seja homem e assuma aquilo que você está querendo. Você vai. Você pode até voltar, a casa vai estar de portas abertas para você. A gente não vai fechar as portas. Mesmo que eu não tenha vontade no meu coração que você fosse padre, eu tinha outros sonhos para você. Aí que tá, meus irmãos. Depois ele entendeu que o sonho do pai e da mãe não tem que se impor ao sonho do filho. A vocação não é dos pais. Eles têm a vocação deles. A vocação dos filhos é a vocação dos filhos. Eles precisam fazer a escolha de discernimento. Então, não podemos ser o que os pais querem ser de nós, mas o que Deus quer de nós. E a gente sabe, no fundo, né, irmã, o que Deus quer de nós, porque a gente sente uma inquietação. Não é isso mesmo? É verdade. Em qual primeira vocação você se espelhou da Bíblia? Qual chamado em qual você se espelhou? De Abraão, enfim, de Isaac, de Samuel? Vocação de quem? Olha, irmã, assim, no princípio não teve uma vocação específica, assim, mas depois do começo do discernimento vocacional, já nos encontros, eu gostava muito, muito mesmo de ler a passagem que me tocava profundamente, a vocação, o chamado dos apóstolos. Muito bem. Sabe por quê, irmã? Porque é um Deus, é Jesus quem chama eles, elas são de Deus do tempo e na história. Eles eram o quê, irmão? Pescadores, trabalhadores comuns, e Deus chama eles. E isso é muito interessante, irmão, que às vezes a gente fica pensando que Deus chama, olha, numa situação muito extraordinária. Não, mas Deus chama no ordinário da vida. Então a vocação, irmão, os primeiros apóstolos, os chamados por Jesus Cristo. Ô Rian, mesmo não encerrou ainda, né? Você tem muita coisa para falar, mas vamos fazer um intervalinho? Vamos fazer um intervalinho para o Rian tomar uma aguinha, né, gente? Precisa descansar um pouquinho. Isso aí, vamos fazer então um intervalinho, e depois eu continuo contando essa história de vocação. Exatamente. E como foi esse processo de discernimento. Vamos então agora, gente, escutar uma música que também fez parte da minha vocação, do Padre Zezinho. A música é Te Amarei, Senhor. Vamos escutar essa música com o coração. Voltamos já já. Digital FM 87.9. Do jeito que você gosta. Tá certo? Tá mandando bem, hein? Tá bom assim? Mas o neném começou a chorar porque o cabelo dele engatou no botão da minha filha e tava puxando. Meu Deus do céu. Ó, gente, tem base não. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor.
Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Bom dia, são 8h36. Tá chegando pra vocês aí Adriana, Humano, Amor de Deus. E agora aí vocês estão escutando Te Amarei, Senhor, de Padre Zezinho. Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando o meu sonho me desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz, que me diz coragem, que Deus me ama, que não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz, que me diz coragem. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a
solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim, quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar, quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar, quando o meu sonho vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar, quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz, que me diz coragem, que Deus me ama, que não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz, que me diz coragem. Daqui a pouco, mais música. A Inova Irrigações está sempre empenhada em oferecer qualidade com soluções práticas e econômicas, desenvolvendo os melhores projetos e sistemas de irrigação para a sua lavoura. Na Inova Irrigações, você pode optar por sistemas convencionais ou automatizados, aspersão, microaspersão e gotejamento. Consulte nossos técnicos ou visite nossa loja. Inova Irrigações, em Governador Lindenberg, no centro. Telefones 3744-5392 ou 99831-5114. Inove seus conceitos. Irrigação de qualidade, garantia de maior produtividade. Madas Coffee, o lugar perfeito para você começar o dia ou fazer aquela pausa especial. Aqui tem de tudo para conquistar seu paladar. Café tradicional e especial, feito com carinho. Cappuccinos cremosos que vão te surpreender. Fatias de bolos e pães caseiros que derretem na boca. E claro, os deliciosos bolos confeitados e merendas que deixam qualquer momento ainda mais gostoso. Vai fazer um evento? O buffet especial da Madas Coffee é a escolha certa para impressionar seus convidados. Viva momentos inesquecíveis na Madas Coffee. Esperamos por você para transformar o seu dia em uma experiência deliciosa. Contato 27 99937 8090. Visite-nos e prove o sabor que todo mundo comenta. Madas Coffee, o sabor que faz o seu dia brilhar. Água Norte Irrigações, a loja com a mais completa linha de produtos em irrigação, peixe irrigação, motobombas, automação do básico ao avançado, produtos para limpeza de sistema de tubulação em mangueiras, conexões de alto padrão de qualidade. Aqui, nosso objetivo é levar para você, homem do campo, mais conforto, modernidade e qualidade. Disponibilizamos uma equipe qualificada para atender toda a nossa região e regiões vizinhas. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossa nova loja, que está localizada na rua São José, número 897, centro de Governador Lindenberg, ao lado da Honda Motos. Água Norte Irrigações. Nosso sucesso está ligado em você, homem do campo. Em situações difíceis como a perda de um ente querido, sabemos da importância de poder confiar em alguém. Funerária Renascer, proporcionando para você e sua família segurança nas horas mais difíceis. Fazemos serviços funerários completos e remoção para todo o país. Funerária Renascer, com plantão 24 horas nos telefones 98874-8861 e 99930-6426. Funerária Renascer, em todos os momentos com você. Alô, amigo ouvinte! A Farmácia Dias convida você para uma Quinta da Beleza. Quinta da Beleza, com toda a linha de perfumaria, tendo desconto de 20%. É isso mesmo, nessa quinta, tem Quinta da Beleza na Farmácia Dias, com 20% de desconto. Não perca essa oportunidade. E você sabia que a Farmácia Dias é a única de Governador Lindenberg que possui manipulação própria? Então não perca tempo, venha para a Farmácia Dias. Você já conhece a loja Fiori Madeiras e Materiais de Construção?
Há mais de 2 décadas estamos aqui, trazendo um atendimento que é de família para família. E quando se trata de qualidade, é o que mais temos. Nossas tintas são formuladas para durar. Nossos materiais elétricos são seguros e confiáveis. E nossas madeiras? Nossas madeiras são tanto para construção, quanto para dar aquele toque especial na ornamentação que você sempre sonhou. Então, se você busca o melhor para o seu lar, venha nos visitar. Loja Fiori Madeiras e Materiais de Construção, onde o seu projeto se torna realidade. Estamos esperando por você. Telefone 27 99717 6779. Atenção, governador Lindenberg e região. Você já conhece a Revolut Materiais Elétricos? Revolut Materiais Elétricos. Somos a sua melhor opção em preço e qualidade para tudo que você precisa no setor elétrico. Estamos localizados em frente ao ginásio de esportes. Aqui na Revolut, você encontra os melhores produtos para suas instalações, reformas e projetos. Tudo com aquele atendimento que faz a diferença. Não perca tempo nem dinheiro. Passe na Revolut Materiais Elétricos e confira as ofertas imperdíveis. Revolut Materiais Elétricos, qualidade que ilumina, preço que surpreende. 87.9. Ligada em você. São 8 horas e 47 minutos. Agora eu vou passar a palavra para a nossa irmã Otilde e o nosso seminarista Rian. Com muita alegria, nós vamos continuar ouvindo o nosso querido Rian. Muito bem, irmã. Vamos continuar então falando um pouquinho de vida, de vocação. E quero continuar contando, né? Os ouvintes escutaram no primeiro bloco, depois escutamos a música do Padre Zezinho, Adriana, músicas que falam de vida e vocação. E, então, continuando, irmã, contar essa história que é longa, eu resumi ainda ficou grande, né, irmã? Não, mas pode continuar. O tempo é nosso. Isso. Falando então da vocação. E depois, então, do meu pai ter dito isso, irmã, ter, digamos assim, me enviado, né, dado a sua bênção, de certa forma, embora não quisesse, né? Ele falou assim que eu poderia ir. E chegou o dia, né, irmã, de ir pro propedêutico. Que é aonde o propedêutico? Em Colatina. É a primeira fase que o jovem, meus irmãos e minhas irmãs, tem que seguir, que tem o chamado, a vocação, para discernir melhor. Um tempo, né? E aí mora na casa de formação. E depois que eu acabei, então, de fazer esse processo de discernimento, esses encontros preparatórios para o propedêutico em si, eu tive que, né, irmã, dar, como eu falei lá no bloco anterior, a decisão, né? Não pode ficar em cima do muro também, né, meus irmãos? Então, eu peguei e falei, olha, eu acredito que era no dia 20 de fevereiro. Eu tinha acabado de completar meus 18 anos, irmã. Faço aniversário no dia 31 de janeiro e logo no dia 20, não tinha completado um mês ainda, né? Isso. Tinha que, então, iniciar lá o curso propedêutico. O padre falou, olha, Rian, você está aprovado, você quer vir fazer a sua experiência de aprofundamento, discernimento do propedêutico? Falei, quero. O padre Marinaldo falou isso pra mim, que é, até hoje, então, o diretor do propedêutico. E eu fui. Mas só que antes de ir tem que arrumar as malinhas, né, irmão? Tem que arrumar as malas. Verdade, hein? E o arrumar as malas, pra mim, tem um sentido muito profundo, irmã. É mais que preparar roupas dentro de uma mala. É uma história que a gente leva. Uma história, muito bem. É uma história que a gente leva. E eu costumo dizer que eu saí de casa, assim, claro, com Deus do coração e a vocação.
E no dia que eu fui, meu pai não teve coragem de me levar, acredita, irmã? Acredito. Porque ele ficou tão assim abalado, mexido, foi outra pessoa me levar, né, lá para o propedêutico nesse dia. Teve um almoço, um momento de acolhida, missa, né? Meu pai não quis ir, ele não estava preparado para aquele momento, né? Mas e eu fazer essa entrega, né? Exatamente, eu entendo ele, né? Que não era fácil, eu era jovem, tinha acabado de sair ali da adolescência, e tudo. Estava de certa forma, né, irmã? Na adolescência. E aí então eu fui. E quando eu vi o carro estacionado já com as malas dentro, eu disse assim, e isso inclusive me emociona um pouco até hoje, porque eu falei, olha, eu escolhi isso por livre e espontânea vontade, ninguém me obrigou. Eu sei em quem acreditei, eu sei em quem acreditei. E se o Senhor me chamou, Ele vai dar as condições necessárias para me sustentar. E eu tenho sempre isso no meu coração. E coloquei as malinhas do carro, entramos no carro, né? As pessoas que me acompanharam, minha mãe, minha avó, minha madrinha. E aí, cheguei lá no propedêutico. Mas antes de sair, irmã, eu pensei comigo mesmo no meu coração. Isso pouco sabe, falei poucas vezes isso. Eu não volto mais o mesmo para cá. Eu posso até voltar para casa um dia, estou no processo de discernimento, mas não mesmo, irmã. Não mesmo. Depois que a gente toma a decisão, né, irmã, é a mesma coisa que entrar numa água e se molhar. Não tem como sair seco. Não tem. Sai molhado, né? Então, a gente está na chuva, é para se molhar, eu penso. Então, se nós estamos na chuva, vamos se molhar da cabeça aos pés, vamos se entregar por inteiro. E fui. E lá, irmão, fiquei lá por 1 ano no propedêutico. Cheguei, me adaptei, né? E lá tem estudos, né, irmã? Às vezes as pessoas acham que seminário a gente só fica rezando. Claro, a espiritualidade, a vida de oração é o alicerce. Porque prestem bem atenção, hein, gente? Não existe vocação sem oração. E se Deus chama e a gente não sustenta com a sua graça, que é também a via da oração, logo, logo, irmã, a gente vai desanimar com a nossa vocação. A senhora, minha irmã, pode dizer muito melhor que a nossa vocação sem oração, a gente, como diz o povo, né, esmurece, cansa. Esmurece, não vai à frente. Por isso que eu acho muito importante, a gente, na catequese, estar ensinando as crianças também a rezar, né? A se dirigir a Deus, principalmente perguntando o que o Senhor quer de mim. E eu achei muito interessante quando o Rian falou no início agora do segundo bloco, que ele fala que o pai o enviou para o seminário. Gente, olha a catequese dos pais também. Eles precisam ser catequizados para saber que os filhos não são só propriedade deles, não, para fazer o que eles querem, não. Eu vejo gente que entra em depressão porque o filho falou que queria ser padre, uma menina falou que queria ser irmã. Precisa ter bastante catequese a esse respeito, Rian. Pode continuar. Tá isso bom. mesmo, irmã. Embora ele tenha ficado assim, não fosse a vontade dele, mas ele respeitou. Não criou empecilhos ou proibiu, né? Falou, não, você não vai. Criou situações, não. Ele, embora tenha no coração dele, queria outra coisa, ele entendeu que a vocação não era dele. A vocação era minha. E claro, hoje ele compreende isso muito melhor, né? Acho que quando ele fala também com as pessoas, ele fala até com orgulho também. Olha, meu filho está estudando para ser padre. Isso é verdade. E às vezes lá no começo eu falava, meu Deus, e agora? E se o papai continuar assim? Ele não queria, ficar chateado. Mas graças a Deus, Deus faz, como eu disse no começo, né, do bloco, se Deus chama, Ele dá as condições necessárias. Ele trabalha no coração humano, sobretudo no meu, né? Ele trabalha. E como eu disse, chamou no tempo e na história, né, irmã? Chamou como eu era. Não era santo, nem anjo nem demônio, como as pessoas costumam dizer. Era somente eu. Era um ser humano, como um jovem, sobretudo, como qualquer outro, com as suas alegrias, com as suas angústias. E na adolescência, né, irmã? A gente sabe que a adolescência é um período de um pouco rebeldia para alguns jovens. Turbulento. Turbulento, né, de conflitos. Assim, de certa forma, é um período normal que nós estamos conhecendo o mundo. Claro. A gente está se defrontando com o mundo, né, irmã? E também não foi diferente comigo, né? Claro, dentro das minhas proporções de cada um. E fui, como eu disse, então, para o propedêutico. Mas isso mesmo, irmã, a senhora frisou um ponto muito importante. Do apoio dos pais, né? Da minha mãe, como do meu pai. Mas também não citei, né, irmã? De uma comunidade que me enviou. Eu fui enviado por minha comunidade, numa celebração da palavra de Deus. Olha aí.
eu fui à celebração e comuniquei. Ele falei, olha gente, eu estou saindo daqui, mas não é para abandonar vocês não. É para me formar, para um dia servir melhor vocês. E eu quero que vocês rezem por mim. E a comunidade, um gesto bonito, me abraçou e me enviou. E eu nunca vou esquecer isso, irmã. Eles todos rezam até hoje, né? Mas fizeram um momento de oração, se despediram calorosamente. E assim, a gente se sente ainda mais acompanhado pela graça de Deus, claro, através das pessoas que tanto nos amam. A gente sente o toque de Deus no nosso coração. E isso é fruto, Rian, do engajamento, do serviço da comunidade. É, exatamente, irmão. A minha comunidade, assim como muitas têm também, tem essa consciência. E ainda hoje eu falo com eles, olha, rezem pelas vocações, mas não só rezem, ajudem dentro das possibilidades de vocês, né? A gente sabe que a vocação, a oração é o alicerce, mas também para sustentar a vocação tem outras dimensões importantes. Tem os estudos, né, irmã? Isso. Hoje estudar custa caro, né? Estudar tem as despesas de um seminarista, de uma religiosa, por exemplo. Então, a minha comunidade sempre me apoiou muito nesse sentido. Claro, sobretudo a minha família também, né, irmã? Nunca me desamparar. A igreja, claro, como um todo, sempre nos ampara, nos cuida como uma mãe mesmo, né? Isso. Uma mãe que cuida. E depois de um tempo, né, irmã, como eu falei, fiquei 1 ano no propedêutico e precisava dar uma resposta. O que a gente aprende no propedêutico? Olha, a gente aprende no propedêutico o quê? Um incremento, né, uma complementação do ensino médio, né, irmã? Sim. Uma formação bem integral, né? E além dessa formação intelectual, tem a formação espiritual, né? Liturgia, né, as orações, a vida de oração, espiritualidade, direção espiritual, também acompanhamento psicológico. Às vezes a gente esquece, né, mas é preciso acompanhar. Nós somos seres humanos que precisam ser acompanhados. Uma vocação, Rian, sem a vida espiritual, você acha que para em pé? Olha, irmão, é igual saco vazio. Logo, logo, ou melhor, nem logo, logo, imediatamente não para em pé. Não para em pé. Não para em pé. Então é a mesma coisa que um copo. A gente tem que ter, para ele, que ele possa sempre, tem que ter sempre um espaço para que a gente possa ir completando, né, irmã? Isso. E a oração é isso, sempre completando com a graça de Deus e com a vida de oração. Muito bem. E também lá tem a dimensão comunitária, né, irmã? É verdade. Fala pra gente então como é que vai ser, como é que acontece essa dimensão comunitária no seminário. Porque na minha vida religiosa eu já estou sabendo, agora no seminário não. É, né? Pois é, a gente aprende muito cedo, desde o propedêutico, né, irmã? Viver com outras pessoas. Muito bem. Sobretudo, por quê? Porque nós moramos dentro de uma casa de formação. E dessa casa de formação mora, claro, o padre responsável pela formação, né, e os vocacionados. E, ou seja, vive em comunidade. E viver em comunidade, gente, a gente sabe que tem as suas alegrias, mas também tem as suas dificuldades, né, irmã? A gente tem que respeitar o espaço do outro e o outro respeitar o nosso. E às vezes a gente entra em alguns atritos, mas eu acho que esses atritos não em brigas, nós não somos inimigos para brigar. Mas isso nos forma também, irmã, isso nos lapida, isso nos faz corrigir alguns erros nossos e também ajudar os irmãos a se perceber. Acho que a vida de comunidade é isso. É também, irmã, eu falava anteriormente, a comunidade também faz essa mediação, né, esse momento importante de interação, forma com certeza a nossa vocação. Mas o Rian falou que no seminário é o padre, que é o reitor, e os colegas, né? Eles chamam de os irmãos, melhor do que colega, não é? É, exatamente, os irmãos. Mas eu tenho a alegria em que ele possa dizer para todos nós quem é o reitor do seminário hoje. Pois é, irmã. Então aqui na nossa diocese de Colatina, nós temos como o reitor da primeira etapa, que é chamada etapa do propedêutico, é o padre Marinaldo Serafim. Ele que faz muito bem, inclusive, de uma grande espiritualidade, o acompanhamento vocacional dos jovens que ingressam, né, irmã? Faz o acompanhamento e também anterior ao propedêutico e dentro do propedêutico, ajudando, né, na formação. Claro que no propedêutico tem outros professores, outras pessoas envolvidas, mas ele é quem faz toda essa mediação. E o reitor, meu reitor atual do seminário, Maria Mãe da Igreja, que fica na cidade de Serra, irmão, fica lá na Grande Vitória por causa da faculdade, né, gente? Às vezes a pessoa, por que tão longe? Porque fica mais próximo da faculdade. É o padre Edgar Rigoni. Ele que nos acompanha, que inclusive já foi pároco aqui dessa cidade de Governador Lindenberg, né?
Então também ajuda na nossa formação, nessa mediação e nos formando também, né? Quando precisa, celebra conosco, mas também quando precisa, corrige também, né? Em nome da igreja, e a gente tem também essa grande obediência, esse grande carinho por essas pessoas, irmã, que não estão ali porque querem assim simplesmente, mas porque foram enviados, chamados para aquela missão. E então esse é basicamente o caminho, irmã. Primeiro tem o propedêutico, e depois que você disse sim, olha, eu fiz o processo de discernimento e vejo que eu quero seguir para o seminário. E a igreja vai também, a igreja mãe tem esse direito, né, irmã? E ela vai dizer assim, olha, se sim ou se não, se esse é o momento ou se esse não é o momento. E então eu segui para o seminário, onde a gente tem 2 etapas no seminário. A etapa do discipulado, que compreende os estudos de filosofia. A gente estuda, tá, irmã? Filosofia. Imagino. Estuda. As pessoas acham que não estudamos. E depois de 3 anos feito filosofia, a gente vai para a etapa de configuração, né? Primeiro o discípulo, que está ali namorando, se encantando pelo mestre, né? E depois, aquele discípulo que já está, né, no meio do caminho, vamos dizer assim, já está caminhando algum tempinho com o mestre, né, irmã? Precisa se configurar a ele. Precisa ter os mesmos gestos, as mesmas atitudes de quem? Do mestre, do Cristo bom pastor, que é a vocação do padre diocesano, o Cristo bom pastor. Então, na segunda etapa, que é a configuração, fazemos os estudos, então, de teologia, irmã. Os estudos da teologia são 4 anos. Ô Rian, tem uma explicação, assim, uma orientação, por que filosofia primeiro, para depois Eu acho que é interessante a gente saber isso, né? Sim, eu acredito, irmã, que a filosofia é uma grande preparação para a teologia. Às vezes pode alguém pensar, mas fazer filosofia é bobagem, para quê? É só aprender a palavra de Deus e pronto. Não. Eu costumo dizer que a filosofia é uma grande base, irmã, para reflexão. Para reflexão. Porque se a gente for parar para pensar, a filosofia não é apenas assim uma reflexão vazia, mas é uma reflexão que está para a realidade. Então, todas as reflexões filosóficas que nós temos, elas se aplicam à realidade. E, através da nossa formação filosófica, é o que dá a base fundamental para a gente fazer uma boa teologia. Para a gente compreender, através da filosofia, irmã, a realidade. Como que foi o pensamento dos povos desde a antiguidade até agora. Porque, se a gente for parar para pensar, a própria igreja se insere na história, né, irmã, da humanidade. Não está fora da história. E a filosofia nos dá essa base. E também, para despertar em nós, irmão, o senso crítico do pensamento. Nós não negamos a fé com a filosofia. Muito pelo contrário, irmã. Nós buscamos uma fé ainda mais madura, reflexiva. E, claro, buscando sempre a intelectualidade, a dimensão intelectual, que é uma das que eu falei, ligada à prática, ao serviço. Não é um conhecimento só para mim, é um conhecimento que eu distribuo para os outros, irmã, através das palavras, através das atitudes. A dimensão intelectual, o conhecimento, ele sempre, irmã, tem que nos conduzir à humildade. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vê que não sabe muita coisa. Então é sempre a gente nunca pode dizer que o copo está transbordando. Tem que ter sempre algum espaço para uma coisa nova, senão a gente se acha fechado, né, irmão? O próprio filósofo diz, eu sei que nada sei. Exatamente, né? Sócrates diz isso, mas eu sei que nada sei. Ou seja, a gente sabe de alguma coisa, é que a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo. Então a nossa vida é um processo de construção contínua. Dentro, claro, eu sempre gosto de falar isso, dentro do tempo e da história, a gente vai se construindo, a gente vai se modelando a partir das coisas boas, mas também as coisas negativas que acontecem nele. Isso forma. Então acho que é importante. Por isso os estudos filosóficos, para dar uma boa base para a teologia. A teologia, né, em maneira estrita, é o estudo de Deus, se for ler a palavra na maneira literal. O que seria isso? Estuda sobre, claro, a revelação divina, a palavra de Deus, a história da igreja, os fundamentos da nossa fé e depois as questões mais específicas, né? Com as disciplinas diversas que tem na teologia. Não me lembraria aqui de todas, que eu ainda não cheguei, né, irmã? Na teologia, mas estou encaminhando. Com a graça de Deus, esse é meu último ano de filosofia. Eu estou no 3º ano, não falei isso, né? No 3º ano de filosofia. Ano que vem, claro, com a vontade minha também, com o meu desejo e com a bênção da igreja, o querer da igreja, darei mais um passo na minha formação
para a teologia. São as etapas, né, que seguem no seminário, não é isso? Exatamente, o nosso seminário é formado, né, feito por etapas. E o que são essas etapas? Como eu já disse, a primeira é o propedêutico, né, irmã? Depois da etapa do propedêutico vem a etapa do discipulado, que é aquilo que eu falei dos estudos filosóficos. E depois a etapa da configuração, que é, irmã, o quê? A teologia. E depois, irmã, que acabou essa etapa, concluir a teologia. Ah, então acabou tudo, já pode ser padre. Não. Nós temos uma etapa da nossa formação que chama, irmã, uma etapa de síntese. O que é essa síntese? Unir aquilo que a gente aprendeu agora na prática de maneira mais visível. E aí a gente vai para alguma paróquia ou para alguma experiência missionária para poder colocar em prática, para poder servir através daquele conteúdo teórico que nós aprendemos. Por exemplo, nós temos um irmão no seminário, o Carlos Daniel, que está na diocese de São Gabriel da Cachoeira, irmã. Lá no Amazonas. No Amazonas, lá, como diz o povo, costuma dizer assim, na cabeça do cachorro. De Manaus a São Gabriel da Cachoeira são 24 horas de barco. 5 horas, irmã. Isso, 5 horas. 24 horas? Até lá? De barquinho. Olha, gente, essa informação aí eu não sabia, irmã. Dormir no caminho. Essa informação eu não sabia. Pois é, e o nosso irmão está lá fazendo a sua experiência de síntese, né, irmã? Vai ficar lá durante um ano fazendo essa etapa de síntese. E depois volta, né? Aí, como que continua o processo? Tem a ordenação diaconal e depois de um período, a ordenação presbiteral. E aí para de estudar, para de se formar? Não, a nossa formação é contínua, né, irmã? Sempre tem coisa nova para aprender, não é isso? Verdade, não pode parar, né? Acho que seria bom fazer um intervalinho, não é? Ah, sim, com certeza, irmã. Vamos voltar lá com a música. O que é que você está pedindo, Rian? Olha lá. Vamos então agora escutar, né, a música do Padre Fábio de Melo, Nunca Pare de Lutar. E nunca pode parar de lutar na vida, gente, com a vocação. Sempre persistir. Já voltamos no instante. Digital FM. Digital FM. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir. E terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. Perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão
alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Canta comigo, meu povo. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Não são poucas as guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal, de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Erga os seus braços para o céu, para que nos venha o poder do Altíssimo, para nos fortalecer, para dar força àquele que está triste, alegria ao que hoje necessita de um novo tempo, coragem ao que está desanimado. Hoje o Senhor quer renovar dentro do nosso coração o compromisso com a vida e nos tornar ressurretos. Eleve as suas mãos. Tome posse dessa vitória.
São 9 horas e 14 minutos. Agora eu vou dar a palavra à nossa irmã Otílio e o seminarista Rian. Eu espero que vocês estejam gostando de ouvir o Rian, porque eu estou gostando muito. E então, vamos continuar. O Rian contando pra gente como é que é a vida lá no seminário. Que acontece no dia a dia, manutenção, não é? Porque às vezes as pessoas perguntam como é que eles vivem. Então o Rian também vai falar isso pra gente, tá bom? Então tá com você, Rian. Irmã, essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito pra gente, sabia? Como é que vocês vivem no seminário? Como é que é essa rotina diária de vocês? Olha, irmã, a nossa rotina, é claro, com as suas diferenças, mas vivemos como uma família, de fato, na casa de formação, né? Isso. E, primeiramente, a gente tem uma rotina em vida de oração, irmã. Vida de oração, tem as horas canônicas, né? Que nós somos convidados a rezar. Fala um pouquinho dessas horas canônicas pra gente, rapidinho. Claro. Logo pela manhã, irmã, lá em casa, por exemplo, às vezes às 5h40 da manhã, a gente já está tomando café. Logo depois, já é a primeira hora canônica, que a gente chama de laudes. Isso porque lá não tem colheita, viu, gente? Pois é, o pessoal aqui do interior também tem os afazeres do trabalho, né, irmã, na lavoura. Inclusive nessa época de panha de café, né, gente? Também levantam cedo. Mas olha, não acho que seminarista fica dormindo até tarde também, não. O seminarista pula cedo da cama também e vai lá para tomar o seu café e logo em seguida rezar. A hora primeira que a gente chama é laudes. É o louvor da manhã, a nossa oração da manhã. Ou, quando não tem laudes, pessoal, é a Santa Missa, né? A Santa Missa logo pela manhã. E logo depois, irmão, na questão das orações, a gente reza à tarde também. Se não tivermos missa pela manhã, temos missa durante a noite. E antes de irmos descansar, temos a nossa oração que a gente chama a oração das completas, né? Que é a oração da noite, em preparação para o sono. E o que é que reza nessas horas? Olha, irmã, nas laudes, né, da manhã, nas vésperas, à tarde, como o nome já diz, e nas completas, rezam os salmos, né? A igreja, não só os seminaristas, mas sobretudo os padres, os bispos, as irmãs também, né, irmã? Rezam? Com certeza. Inclusive o seminarista está rezando com a irmã durante esses dias, né, irmã? Está fazendo comunidade conosco. Está sendo... Vida comunitária. Isso, então a gente reza os salmos em comunhão com toda a igreja, né, irmã? Toda a igreja reza então os salmos. Claro, cada salmo é dentro da liturgia, tem o seu dia, tem o seu a sua disposição pelos dias da semana. Então os louvores durante as horas do dia. Ir santificando, né, irmã, a cada hora o nosso dia. Santificando as horas. Exatamente. Por isso que fala hora nona, hora terça, porque essas outras horas, quem reza são os monges, né? Ou as irmãs de clausura. Isso. Aqueles que são ordem religiosa, são eles que rezam todas as horas. Porque tem ordem religiosa que meia-noite está rezando, aquele primeira hora, 3 horas da manhã. O ofício das leituras, né, irmã? O ofício das leituras, 9 horas da manhã tem outro grupo de oração, né? Entendeu? Mas nós, de vida ativa, inclusive os padres, seminaristas e padres, nós rezamos a laudes e véspera. Uma comunidade formativa, ela pode rezar também ao meio-dia, né? A oração do meio-dia. Mas hora de maneira, média, né, irmão? Hora média. De maneira geral, laudes e véspera. E lá no seminário a gente também reza as completas, sabe, irmã? Em alguns dias da semana em comunidade. Outros dias individual e outros dias em comunidade. E assim, né, irmão? Eu falava lá no começo do programa, não existe vocação que não tenha oração. Senão, a hora ou outra a gente vai esmorecer, como eu falei, né, irmã? Com certeza. Então, a importância da nossa vocação ser alicerçada na oração. Mas, irmã, no seminário a gente não reza só. É importante, mas a gente estuda, a senhora sabe melhor que eu disso, né? E como estuda, né? E como eu disse, a gente estuda o quê, irmã? Filosofia e teologia. São as duas graduações que nós temos, né, irmã? Então, por exemplo, durante toda a manhã, a gente passa na faculdade, irmã. Passa aprofundando os conhecimentos para que a gente possa o quê? Servir melhor. O nosso povo merece, eles que inclusive, né, irmã, garantem a nossa formação. Como? Essa é uma pergunta muito boa, irmã. E que me vem muita gratidão no coração só da senhora perguntar. Porque é através do povo santo de Deus, inclusive o povo aqui dessa paróquia, que é um povo generoso, tá, irmã? O
povo generoso com o seminário. Eu provo isso do testemunho, que é um povo generoso. E contribui sempre. Como? Primeiramente, irmã, através do dízimo. O dízimo é uma das grandes formas de contribuição, né? Grande parte da contribuição do dízimo também é dedicada à formação dos futuros padres das dioceses, né? Aqui na nossa diocese não é diferente. Então, se nós temos as nossas formações, tanto de filosofia como em teologia, a nossa casa, alimentação, irmã, toda a questão do cuidado com a saúde e tudo que a pessoa precisa, irmão, os cuidados básicos, é graças à contribuição generosa do povo santo de Deus que devolve o seu dízimo. E claro, né, irmã, a gente também tem a Associação Amigos do Seminário. Algumas paróquias têm a Associação Amigos do Seminário, que é um incremento ainda maior, que ajuda ainda mais, claro, primeiro na oração. São uma equipe, um grupo que reza pelas vocações. E segundo também em contribuições diversas com a nossa formação, né? Com alguns valores que contribuem para continuar dando a nós a oportunidade de podermos estudar, de podermos ter uma morada, de manter o espaço do seminário, que é, irmão, a energia lá para nós não é de graça, não. Para ninguém, né? E é fotovoltaica? Pois é, irmã. Tem tudo isso. E o povo de Deus que garante isso para nós, irmã, através da contribuição. E por isso eu aproveito esse espaço aqui na Rádio Digital FM 87.9 para agradecer ao povo santo de Deus, sobretudo aqui nessa paróquia São Sebastião, pela generosidade, pela sua contribuição. E a gente pede encarecidamente, continue nos ajudando. Saibam que vocês rezam por nós, contribuem. E de lá do seminário, nós rezamos por cada um de vocês, irmã. A gente tem sempre isso. Sobretudo as primeiras quintas-feiras nas adorações, a gente põe a cada um de vocês que contribui para a nossa formação com muito carinho. E se nós temos aqui a oportunidade da nossa diocese de termos vários padres, deve-se também, irmã, a contribuição de tantos irmãos e irmãs que contribuem generosamente para a nossa formação. Com certeza, não é de agora, né? Não. Graças a Deus que já tem um costume, né? Tem. No mês de agosto já está todo mundo lembrando da campanha para os seminários, para a formação dos novos sacerdotes, dos novos padres. É isso mesmo, irmão. O povo tem um carinho muito grande por nós e nunca deixa de contribuir. Isso nos ajuda. E por isso que eu peço a vocês, meus irmãos, olha, claro, a contribuição é importante, mas não deixem de rezar também por nós. A oração de vocês ajuda muito na nossa vocação. Ajuda muito, irmã. E, claro, né, irmã, a gente lá, como eu falei também, não tem só duas dimensões, a espiritual e a intelectual dos estudos, que é, claro, garantida também pelo povo santo de Deus. A gente vive em comunidade. Lá no seminário, como eu disse, que fica na Serra, irmã, a gente vive em 8 seminaristas hoje. E o reitor, né? Nós somos 5 seminaristas na etapa do discipulado, que é a filosofia, e temos 3, irmã, na etapa da configuração, que é a teologia. Etapa de configuração? Configuração, exatamente. Como é configuração? Pois é. Parece técnico, termos digitais, né? Configurar o quê, né? Configurar com o Cristo. Exatamente, configurar com o jeito de ser de Jesus, com o proceder de ser de Jesus, bom pastor, que é a vocação do padre diocesano, né? Jesus, bom pastor. Ser também o outro Cristo, né? A serviço das ovelhas, a serviço da messe, do povo de Deus. E, irmã, essa configuração é todo dia. Todo dia a gente tem que dizer sim. Não só todo dia marcado assim, né? Mas sempre. Sempre, irmã. A cada momento a gente tem que falar sim. Eu quero, Senhor. E com a vossa graça, para que eu possa continuar respondendo a minha vocação com fidelidade. É fácil, irmã? Ah, não é fácil, mas é possível. Exatamente, mas é possível. Porque se Deus chamou, Ele é um Deus também que cuida de nós e não ia chamar para as coisas impossíveis. Ele chama o ser humano para as coisas possíveis, porque o impossível a gente deixa para Deus, né, irmã? É verdade. Deus sabe todas as coisas. Então, o seminário tem essa dimensão comunitária, irmã. Vivemos lá no seminário com as suas alegrias, tem também as suas dificuldades, tem como toda pessoa, mas a gente sente a graça de Deus em todos os momentos. Em todos os momentos a gente vê que a gente está cercado pelo amor de Deus, irmã. Então essa é uma outra dimensão importante. E como eu disse, dentro da dimensão
das dimensões do seminário, a gente também tem a dimensão humana afetiva. A senhora sabia, irmã, que nós estamos acompanhados por psicólogos profissionais? Eu tenho alguma ideia, né? Mas concretamente eu não sei como é que vocês fazem isso. Quinzenalmente nós temos a psicóloga que vai lá e nos atende. Porque para a gente poder cuidar dos outros, é preciso cuidar de nós mesmos, né, irmã? Estar curados, né? E estar curados, conhecer. Às vezes nós trazemos da nossa infância, da nossa história, algumas marcas, né, algumas dificuldades, ou também algumas questões que a gente queria trabalhar. Então o psicólogo é um profissional formado para isso. Deus dotou o ser humano de inteligência e deu a eles, né, irmã, essa inteligência, e eles se formaram para isso. E nós temos uma psicóloga lá no nosso seminário, irmão, o nome dela é Mirella, mas é uma santa psicóloga, nos ajuda muito. Claro, primeiro a graça de Deus, mas ela também faz, a gente sente através dela esse carinho de Deus, nessa dimensão que a gente chama de humano-afetiva, né, irmã? Porque a gente precisa ser uma pessoa integrada, né, irmã? Claro. Nós não somos o seminário, eu não sou seminarista e sou o Rian, não. É o Rian que é seminarista. A senhora, a irmã. Agora a irmã não vai ser irmã, ela vai ser só ao tio. Não tem essa opção, né, irmã? Não tem essa opção em momento nenhum da nossa vida consagrada. E a gente precisa integrar tudo isso, né, irmã? Integrar vocação e vida, vida e vocação. Ela precisa estar ligada uma coisa com a outra. A gente precisa nos doar por inteiro. E eu disse lá no começo, né, irmã? Não existe vocação pelas metades. Então, e além dessa vocação, dessa dimensão, tem uma última, irmã, que a gente chama as dimensões que a CNBB, a Igreja no Brasil, propõe, que é a dimensão pastoral missionária. O que é isso? Nós, todos os batizados, irmã, somos missionários. Nós somos pelo batismo missionário. Todo mundo deveria saber disso. Às vezes a gente pergunta, quem é que é missionário? Ninguém fala. Só pensa quem que é o padre. É só o padre. Todos nós somos batizados, somos missionários. E aí então a gente tem essa dimensão pastoral missionária. Por exemplo, eu estou durante esses dias aqui na paróquia de Governador Lindenberg, na paróquia de Novo Brasil, São Sebastião, fazendo uma experiência pastoral, irmã. Celebrando, visitando idosos, enfermos, estando na realidade do povo, né? Vendo o rosto do próprio Cristo nessas pessoas. Então essa dimensão pastoral missionária é para a gente também na prática poder ir aprendendo as realidades, conhecendo a diocese, conhecendo as pessoas, estando junto com os sacerdotes também para ver como que é o cotidiano. Essa é uma dimensão também importante da nossa formação. Então, ao todo, a gente completou 5 dimensões, né, irmã? E é também um treino, né? Não deixa de ser um treinamento para quando você estiver sozinho numa paróquia. Exatamente, irmã. É uma forma de treinamento também, para a gente saber lidar com as realidades. Quem é o povo que nós vamos servir? Que nós saímos do meio do povo, estamos nos formando para o povo e vamos retornar para o povo, né, irmã? Isso. Então a gente precisa conhecer esse povo, as suas realidades, né? Eu costumo dizer que a nossa vocação, ela tem que estar impregnada nas alegrias, mas nas dores do nosso povo, irmã. A gente não tem apenas uma vocação para o alto, mas é uma vocação com o pé no chão, né? Uma vocação para a realidade. Sofrer também com o povo e se alegrar também com o povo. Então, por isso, essa dimensão pastoral missionária, irmã. O Rian, vou fazer uma pergunta para você. Sinta à vontade se responde ou não. Claro. O Papa Francisco, qual a dimensão da missão dele que mais te atrai? O cuidado com os mais pobres, irmã. Acho que o Papa Francisco, ele busca sempre a essência daquilo que é ser igreja, irmã. Olhar para vezes para algumas estruturas que não... ele quer olhar para algumas estruturas que às vezes não são vistas. Inclusive às vezes por nós que passa despercebido. Ele quer olhar para aqueles que são os prediletos do reino. O próprio Cristo foi assim, irmã. Olhou para os mais pobres, para os leprosos, para aqueles que quiseram colocar do quê? À margem da sociedade. Olhou para aqueles que eram condenados pela sociedade e fez o quê? Amou simplesmente. Então também outra coisa que eu destaco do ministério, do pontificado do Santo Padre, que inclusive merece muito mais agora nesse momento de dor, de sofrimento pela sua saúde, as nossas orações. E o Papa Francisco ensina também a nós, irmã, a simplicidade. Nós podemos acompanhar durante esses dias a sua enfermidade, como o Papa se manteve sereno, né, irmã? Tranquilo e mostrando, não tendo medo de mostrar a humanidade do ser humano que sofre também. Então a sua simplicidade, o seu cuidado para com os mais pobres, isso muito me encanta, irmão. O ministério dele para mim, eu entrei no seminário dentro do pontificado do Papa Francisco e carrego isso também no meu coração para quê? Por quê?
acho que ele é um grande exemplo para nós. Claro, Jesus Cristo é o grande exemplo. E o Papa tenta demonstrar, através do seu pontificado, esse jeito de ser igreja do próprio Cristo, irmã. Do próprio Cristo, que não faz distinção, mas que vai ao encontro de todos. O Papa Francisco disse isso na jornada, né? Todos, todos, todos. A igreja é para todos. E precisa ao encontro de todos. Nas periferias existenciais, geográficas, alguns lugares que não estão iluminados, a igreja poder levar luz, irmã. Então essa simplicidade e esse jeito de ser do próprio Papa, do amor que ele tem para os mais pobres, isso é um motivo de muito encantamento para mim. A sua simplicidade, sobretudo. Muito bem. Então assim, irmã, acho que para nós, hoje, o Papa Francisco, não só para nós seminaristas, mas é um grande modelo de seguimento de Jesus Cristo. E olhar para o Papa Francisco é ver, olha, a imagem de igreja que ele quer nos mostrar, o que a igreja é de fato, voltar àquilo que a igreja é, ser igreja de fato, uma igreja que caminha junto com o povo de Deus, uma igreja que está disposta a abraçar a realidade. Aquilo que eu falei, né, irmã? Uma igreja que está com os pés fincados, né? Olha para o alto, mas tem os pés fincados neste mundo. E como a gente diz, né, irmã? O Papa Francisco instituiu o jubileu de esperança. Nós estamos vivendo os 2025 anos da encarnação do Verbo, né? E jubileu de esperança é justamente isso. Eu acredito, irmã, que é levar também Jesus Cristo, que é a esperança. A esperança. Não é isso? Para os mais pobres, para aquelas pessoas que estão desesperançadas, né? Que perderam a esperança, levar para elas esse motivo de esperança. Inclusive nosso programa, né, irmã? Peregrinos de Paz e de Esperança. Pois é, foi inspirado no ano jubilar. Pois é, acho que essas são as grandes marcas que a gente pode deixar assim do Papa Francisco. Teria muitas outras, né, irmã? Mas esse é um que eu gostaria de destacar. Então a gente vai fazer um intervalozinho, não do ar. Nós vamos passar agora a programação dessa semana, né? Desses dias, hoje e amanhã principalmente. Muito importante, irmão. Depois disso, se o Rian não terminou ainda da exposição dele, poderá continuar. Depois a gente reflete um pouco a liturgia de amanhã, ou até mesmo se o Rian quiser falar um pouco da liturgia desta noite, né? A liturgia da luz principalmente, né? Então, vamos iniciar aqui hoje, 19 às 18 horas, missa da Vigília Pascal, aonde? Em Novo Brasil. Com a missa, esta missa também traz o batismo, né, a Eucaristia, o crisma para adultos, para os catecúmenos, não é? Exatamente. Essa noite. Nesta mesma noite, às 19 horas, em Governador Lindenberg, quem será? Adivinha quem é que vai fazer? Quem vai presidir a celebração da palavra aqui, irmã? Vai chegar o seminarista Rian. Isso às aí. 19 horas. Ainda às 19 horas, na comunidade São Francisco. Sempre a celebração da vigília, né? É o diácono Wilson. Eu não conheço ainda, né? Mas estará lá no Moacir. Isso, está aí a serviço da paróquia durante esses dias da Semana Santa, diácono Wilson. Às 19 horas, na Barra, na comunidade Nossa Senhora das Dores, estará celebrando a vigília a irmã Luísa. E em Santo Antônio do Fereguete estará a irmã Olga. E no mesmo horário, em Nossa Senhora da Penha, comunidade Nossa Senhora da Penha, estará a irmã Utilde. Na Nossa Senhora da Consolação, aqui em Nova Brasília, vamos ver quem é que vai estar, o seminarista Mateus. Em São Roque do Morelo estará também o Wesley. O Wesley é seminarista? Não, é leigo, irmã, que está a leigo, serviço né? aqui na paróquia. É um leigo que está a serviço também aqui na paróquia. E ainda no Baixo Moacir, como eu já falei, eu estarei lá. Amanhã, domingo de Páscoa, onde nós teremos celebração? Missa da Ressurreição do Senhor, Padre Neil, também lá na paróquia, lá na Matriz São Sebastião. Ainda às 5 horas da manhã, ou melhor, começando, né, às 5 horas da manhã, celebração da Ressurreição, com o diácono Wilson lá no Moacir, na comunidade São Francisco.
Ainda no domingo, às 6 horas, no Morelo, celebração com o voluntário Wesley, é isso, né? E ainda agora 8 horas, em Lindenberg, adivinha de novo quem é? Em Rian estará celebrando às 8 horas amanhã, né? Padre Neil? Irmão, eu estarei aqui junto com o Padre Neil amanhã na missa. Amanhã terá missa aqui na cidade de Governador Lindenberg, né? Na comunidade São José. Eu e o Padre Neil. O Padre Neil irá presidir a Santa Missa e eu irei participar também, irmã. Né? Em Governador Lindenberg, é verdade. Nossa Senhora da Consolação, quem vai celebrar é o seminarista Mateus, não é? Isso. E lá na Independência Imaculada Conceição, o diácono Wilson. Na comunidade São Pedro, Córrego Bahia, a irmã Olga. E Nossa Senhora do Rosário, irmã Luísa. E Santo Isidoro, irmã Otilde. Todas essas celebrações são às 8 horas. E tem uma missa às 19 horas. Não, só essa daí, não tem mais missa não. Então assim está a programação da semana. Então, minha irmã, convidar todos para participarem, né? Nós iniciamos na quinta-feira o Tríduo Pascal, né? Então, acredito que continuar essa participação, né? A celebração hoje da Vigília Pascal, a celebração da luz, também faz memória do batismo, né, irmã? Da água. E acho que é muito importante, meus irmãos, a gente vivenciar com o coração esses momentos na liturgia, vivenciar de fato, estar embebido no mistério de Cristo, né, irmã? Acho importante a participação na celebração. Olha aí, procura o horário da sua comunidade, revisa o horário, procura saber. Por exemplo, aqui em Lindenberg, amanhã, hoje, né, às 19 horas, a celebração da Vigília Pascal, e amanhã, às 8 da manhã, a missa com o Padre Neil Joaquim, que é o pároco desta paróquia. Então vamos participar com o coração desses momentos tão importantes dos mistérios da nossa fé. Então vamos agora para um pequeno intervalo e depois continuamos para a meta final, né? Vamos ouvir aí um canto. Isso, irmã. Música. Vamos escutar a música que tem tudo a ver com o que nós falamos até agora. Vamos escutar a música Vocação do nosso querido Padre Zezinho. Voltamos já já. Assim que é bom fazer programa de rádio. Assim que é bom se eu tivesse um Rian todo sábado. Pois é, quem sabe eu não posso vir mais vezes, né, irmã? Falar com o reitor, aí a gente faz um tema, prepara um roteiro, igual a gente fez, fala sobre alguma coisa. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando. Palavra para o nosso seminarista Rian. Muito bem, Aline, voltamos aqui então com a nossa... Continuando então a nossa programação na rádio FM 87.9. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês que nos acompanham, como eu disse, nós estamos vivendo um momento importante, estamos dentro da Semana Santa. Celebramos na última quinta-feira a celebração da Ceia do Senhor. Celebramos ontem, a sexta-feira, a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje à noite celebraremos a vigília, a mãe de todas as vigílias, a Vigília Pascal, onde iremos cantar glórias ao Senhor e o aleluia que a gente guardou até agora em louvor a Jesus Cristo, que venceu o pecado e venceu a morte e nos deu a vida e vida em plenitude, nos garantiu a vida eterna. E por isso então, a nossa querida irmã Otilde irá proclamar o evangelho de amanhã, do próximo domingo, domingo da ressurreição do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse:
tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu que as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido as Escrituras, segundo o qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora eu convido o seminarista Rian para fazer conosco uma reflexão deste evangelho, para estarmos já preparadinhos para amanhã, não é? Isso, muito bem, irmã. Amanhã nós celebramos então a Páscoa do Senhor, a ressurreição, a vida em Jesus Cristo que vence a morte, irmã. Nós, às vezes, olhamos para a cruz e paramos simplesmente na cruz, irmã. A senhora acredita que tem pessoas que param na cruz, acham que ali terminou tudo? Acredito, Rian. E a gente tem visto muitos anos, espero que a gente não veja esse ano, na Sexta-feira Santa, cheia, a igreja está cheia, uma beleza, a gente fica tão feliz. Quando é domingo da ressurreição, não tem quase ninguém. Que é isso? O que é isso, Helena? Que movimento é esse? Pois é, gente, isso passa por uma compreensão de que a nossa fé não é uma fé incompleta. Jesus Cristo não fez as coisas pela metade. A ação de Deus no tempo e da história não foi uma coisa pela metade, mas foi por inteiro. A nossa salvação foi garantida por inteiro. E Jesus Cristo, quando diz tudo está consumado na cruz, é a entrega dele, do corpo físico, das dores, estava tudo consumado. E ele acabava de se entregar, irmã, nos braços do Pai. E não parou por aí, irmã. Quando Jesus se entrega nos braços do Pai, e nós estamos vivenciando esse silêncio, irmã. Depois da celebração da paixão, às 15 horas, né, irmã, que acredito que todos tenham participado, nós vivemos um momento de profundo silêncio, irmã. Essa manhã é uma manhã também de silêncio. Porque Jesus está o quê? Sepultado, foi sepultado. E desce à mansão dos mortos, irmã, para resgatar aqueles que estão mortos e também ressuscitar. E no domingo, já hoje, no sábado da vigília, a gente já canta, né, irmã? O aleluia. O aleluia, já canta a ressurreição. E no domingo, que nós escutamos o evangelho, que é o domingo da ressurreição também, nós escutamos o quê? Que no primeiro dia da semana, que é domingo, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem cedinho para poder fazer o quê? Ver, né, o corpo. E ela chegou lá, irmã. Que surpresa. Uma surpresa. Não tinha mais a pedra no túmulo. E ela correu, então, para poder fazer o quê? Para encontrar com Pedro. Falar, olha, tiraram o Senhor do túmulo. Mas a gente não sabe onde colocaram. Onde levaram? Para onde levaram o corpo do nosso Senhor, irmã? E aí uma reflexão vem ao nosso coração, meus irmãos e minhas irmãs. É preciso que a gente também creia nessa ressurreição. Porque ali no fundo também a gente pode perceber que eles esqueceram o que Jesus falou. Que no terceiro dia ele iria ressuscitar, né? Então, saíram Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Só que, quem entra primeiro? O outro discípulo ou Pedro? Pedro, né? Pedro. Embora o outro discípulo tenha chegado primeiro. Mas porque a gente pode ver aí também a autoridade. Pedro que foi chamado a apacentar pelo próprio Cristo, né, irmã? Embora Pedro tenha negado, né, irmã? Negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. E Jesus mesmo assim não desanimou dele. O próprio Deus colocou no coração dele esse serviço, essa condução da ovelha.
das ovelhas. Que hoje quem faz as vezes de Pedro, né, irmã? Gostaria de frisar isso. Papa Francisco. Exatamente. E eles chegam lá e cadê Jesus? Jesus não estava. E aí há uma coisa que acontece, que é narrado no Evangelho, que diz assim: então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Ou seja, Pedro já tinha entrado. E ele entrou e acreditou. Uma pergunta que fica para nós, meus irmãos e minhas irmãs. Nós acreditamos de fato, irmã, na ressurreição do Senhor? Ou a gente ainda está com a concepção de que Jesus está lá naquele túmulo? Não. Cristo venceu o pecado e a morte e nos deu vida. Então, meus irmãos, nós não celebramos nessa ressurreição qualquer coisa. Nós também celebramos a vida. Cristo quer que nós tenhamos vida e vida plena, irmã. Nós precisamos também ressuscitar com Jesus e dar a oportunidade para que outros também façam essa experiência de Deus. Essa experiência do amor, essa experiência da misericórdia de Deus que nos salva e nos conduz. Pela ressurreição de Jesus, o céu se abriu para nós. Não temos mais um túmulo com o corpo de Jesus lá, mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para que nós também tivéssemos a oportunidade de um dia estarmos com as portas do céu abertas, como temos hoje essa oportunidade de estar junto com Ele, junto dos céus. Não é isso, irmã? É, verdade. É um mistério. Mas é uma bênção a gente poder estar refletindo, não é? Exatamente, irmã. É um mistério da graça de Deus. Um Deus, irmã, que eu acho muito bonito, sabe o quê? Que eu gosto sempre de falar isso. Entra na nossa realidade e, por puro transbordamento do seu amor, envia seu Filho, que é também Deus, mas um Deus, Jesus, que se esvaziou, se fez homem como nós, de carne e osso, sofreu por nós. E eu falava isso ontem, olhar para a cruz é olhar para os nossos pecados. Lavou os nossos pecados com seu sangue redentor, irmã. E não parou por aí, irmã. Ele ressuscitou. Verdadeiramente Ele ressuscitou, irmã. E pela ressurreição de Jesus, nós temos a possibilidade da vida. Um Deus da vida, irmã. E a nossa conclusão que seremos também ressuscitados com Ele. Como é isso? Exatamente, irmã. Nós, no último dia, também ressuscitaremos com Cristo. Nós temos essa oportunidade. Aí muitos perguntam assim: ah, mas será que eu vou ressuscitar? Ora, você não professa a fé? Que crê na ressurreição? Onde está essa profissão? Onde está essa profissão? Nos lábios ou no coração? Nós cremos nisso, irmã. Mas também assim, nós não podemos esquecer, irmã, que a gente tem que viver também uma vida de Deus nessa terra, né? Nós precisamos querer ressuscitar com o próprio Cristo. Nós não podemos escolher a privação de Deus, porque Deus não nos condena ao inferno, não. Nós que escolhemos, irmã. Nós que escolhemos. Mas Jesus quer salvar a todos, irmã. A salvação de Deus na cruz, de Jesus na cruz e da sua ressurreição é para todos. Jesus ressuscita para todos. E eu diria, irmã, que nós fazemos essa experiência como fez essas mulheres. Quem ama, irmã, parte apressadamente para anunciar. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ressuscitou de fato. Quem faz a experiência do ressuscitado nunca é a mesma pessoa, irmã, mas vive uma vida e uma vida plena dada por Jesus Cristo, porque espera a ressurreição. E a vive já aqui, irmã. Sabe como que a gente pode viver isso já aqui nessa terra? Bom, claro que não em plenitude. A plenitude nós só encontraremos no último dia. Eterna. Mas também dando a possibilidade da vida para tantos irmãos e irmãs que sofrem diversos flagelos. Nós podemos apresentar essa possibilidade de vida em Jesus Cristo, para que tenham vida plena. Vemos tantas realidades difíceis. Por isso que eu falo que é importante a gente ter uma fé com o pé no chão, meu irmão. Tantos irmãos e irmãs que ainda desconhecem essa possibilidade de salvação em Jesus Cristo. E muitas vezes não porque eles não querem, irmã. Porque nós ainda não fizemos a nossa ação missionária, a nossa missão como batizados, de anunciar Jesus Cristo. Um Deus que liberta. Não é um Deus que nos castiga, que nos oprime a todo tempo, mas é um Deus que liberta. E é um Deus que quer, irmã, nos salvar. Quer estar sempre conosco. Então, que essa ressurreição, que essa passagem da morte, que Páscoa é isso, passagem, irmã. Passagem de quê? Da morte para a vida. E não é qualquer vida, é vida em Deus, em Jesus Cristo. Portanto, que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs,
fazer essa experiência do ressuscitado, do amor de Deus. E também, lembremos, ajudemos os nossos irmãos que ainda não conhecem essa possibilidade que Deus nos dá, irmã, esse amor de Deus, essa passagem para uma vida plena em Jesus Cristo, para que eles possam também beber dessa fonte da ressurreição. E desde já, irmã, eu quero desejar a todos uma feliz e santa Páscoa. Que a luz do ressuscitado brilhe nos nossos corações, irmã, e que a gente possa cantar aleluia com o coração, com os lábios, mas também com o coração, e mostrar para os irmãos e irmãs: a morte não deu a última palavra, mas quem venceu foi a vida em Jesus Cristo. Ele venceu o pecado e a morte e nos deu a possibilidade da vida em abundância. É muito bonito esse mistério, né, irmã? Amém, com certeza. É o centro da nossa fé, não é? Exatamente. Não é Jesus morto que é o centro da nossa fé. Exatamente. É mas o Cristo Jesus que ressuscitado, não é? E nós já estamos indo para o fim, mas a história da minha vocação não houve tempo hoje, mas nós teremos uma próxima vez, se Deus quiser, né? A gente fará isso. Nós queremos agradecer o Rian, né? Por ter colaborado conosco neste dia aqui na rádio, neste programa. Um agradecimento do profundo do nosso coração, foi muito bom, espero que todo mundo tenha gostado, porque eu mesmo que estou aqui assistindo, gostei muito, viu, Rian? Que bom, irmã, que bom. Muito obrigada, arranje uma oportunidade para voltar aqui, e quando voltar já tem a bancadinha aqui para começar, para fazer um programa na rádio de novo. Ei, coisa boa. Tá ok? Então, um grande abraço, feliz Páscoa para todos os nossos queridos radiovintes. Aproveitem bem ainda hoje para a oração, como o Rian já falou tão bem, né? E vivenciar bem a celebração desta noite e também se preparar para amanhã. Tão bem falou o Rian, convidando vocês, tá? Eu que agradeço, irmã, pelo convite. Foi uma alegria muito grande poder falar da minha experiência, da obra de Deus que se realizou na minha vida, também se realiza na nossa vida e continua se realizando a cada dia. Foi uma alegria poder falar com vocês e eu deixo o meu abraço a todos vocês, meus ouvintes da Rádio Digital FM 87.9 e desejo, vivam bem este período, esse tríduo pascal, vivam bem com profundidade de coração. E a todos desejo do fundo do meu coração uma feliz e santa Páscoa para todos. Amém. Obrigada.